Oi, meu nome é Laís e hoje a gente vai apresentar um pouquinho sobre a sustentabilidade e a produção de alimentos. Olá, eu sou a Micaele e, bom, para começar, é importante entender por que estamos falando, sobre sustentabilidade na produção de alimentos. Hoje, o mundo em si ele enfrenta dois grandes desafios, que é o crescimento da população e as mudanças climáticas. Esses dois fatores aumentam a pressão sobre os sistemas agrícolas e exigem que a produção de alimentos seja mais eficiente e também mais responsável. Dentro desse contexto, surgem dois modelos principais da produção. O primeiro é o agronegócio, que tem como foco a exportação e o uso intensivo da tecnologia e insumos, como fertilizantes e defensivos agrícolas. É um modelo de grande escala que impulsiona a economia, mas que também gera diversos impactos ambientais. E em contraste com esse modelo, temos a agricultura familiar e também a agroecologia, que busca conciliar produtividade com equilíbrio ambiental e justiça social. Esse modelo ele valoriza técnicas mais sustentáveis, preservação do solo e respeita a biodiversidade também. A apresentação de hoje vai justamente discutir esses caminhos e como podemos pensar na produção de alimentos de forma mais sustentável e mais saudável também, de modo que não agrida tanto a sociedade e também não agrida tanto o meio ambiente. Agora vamos falar sobre os modelos de produção de alimentos, destacando dois sistemas muito presentes no Brasil: o agronegócio e a agricultura familiar. O agronegócio é caracterizado pela produção em larga escala e pelo uso intenso de tecnologias e insumos, como máquinas avançadas e agrotóxicos. Ele tem um papel importantíssimo na economia nacional, especialmente nas exportações, movimentando grandes cadeias produtivas. No entanto, esse modelo também traz desafios. O uso intensivo de recursos pode gerar impactos ambientais significativos, como o desmatamento, além de contribuir para a concentração de terras na mão de poucos produtores. Ou seja, apesar dos benefícios econômicos, existem consequências sociais e ambientais que precisam ser consideradas. Por outro lado, temos a agricultura familiar, que apresenta cerca de 77% dos estabelecimentos rurais no Brasil. Esse modelo é fundamental para estabelecer o mercado interno e garantir a variedade de alimentos que chegam à nossa mesa. Além disso, ele gera empregos, fortalece economias locais e ajuda a preservar tradições culturais e modos de vida. Dentro desse contexto, a agroecologia ganha destaque ao promover uma produção mais sustentável, combinando conhecimento tradicional com práticas científicas. Essa integração busca reduzir impactos ambientais, valorizar a biodiversidade e produzir alimentos mais sustentáveis. Assim como analisamos esses dois modelos, percebemos que ambos têm papéis importantes, mas também desafios diferentes. Enquanto o agronegócio impulsiona a economia em grande escala, a agricultura familiar e a agroecologia apontam caminhos para uma produção mais justa, sustentável e equilibrada. De onde vem o que comemos? Muitas vezes compramos alimentos no mercado sem imaginar o caminho que eles fizeram até chegar até nós. Mas, quando pensamos nos alimentos que consumimos diariamente, como arroz, feijão, leite, frutas e verduras, no Brasil existe uma diferença importante entre dois modelos de produção, a agricultura familiar e o agronegócio. A agricultura familiar é o principal responsável pela produção dos alimentos básicos que compõem a dieta dos brasileiros. São pequenos e médios produtores que trabalham em propriedades rurais menores, que geralmente com a mão de obra da própria família. E esse modelo que abastece feiras, mercados locais e supermercados com alimentos frescos como frutas, legumes, verduras, leite, ovos e hortaliças. Além disso, a agricultura familiar tem fortes ligações com tradições culturais,
modos de vida regionais e manutenção da população no campo, diferente dos grandes modelos de produção. A agricultura familiar, construída a partir da história das famílias rurais, passando conhecimento de geração em geração, isso significa que práticas agrícolas, técnicas de plantio, formas de manejo de terra e até receitas típicas são preservadas ao longo do tempo. Cada região do Brasil tem suas próprias culturas, comidas e modos de produzir, e grande parte dessa diversidade só existe graças às famílias dos agricultores, que mantêm vivas essas tradições e que, além disso, a agricultura familiar é fundamental para a identidade cultural das comunidades rurais. Ela está presente em festas, costumes, dialetos regionais e na organização da vida de vilarejos e pequenos municípios. Quando a agricultura familiar se fortalece, a cultura local também se fortalece. Outro ponto essencial é que esse modelo produtivo ajuda a manter a população no campo e muitas famílias dependem da produção agrícola para viver e, quando têm apoio, conseguem permanecer em suas terras, que evita o êxodo rural, que é a migração das cidades em busca de emprego. Assim, a agricultura familiar gera renda local que movimenta as economias regionais e mantém vivas as comunidades inteiras. Por tudo isso, a agricultura familiar não é apenas uma forma de produção, ela é um elemento cultural, social, econômico que sustenta tradições, preserva a diversidade brasileira e segura a continuidade da vida no campo. Ela produz a maior parte das frutas, legumes, verduras, leite e outros itens básicos do dia a dia. É um modelo que emprega muita gente e mantém a vida no campo. Já o agronegócio é voltado principalmente para a produção em larga escala, como, por exemplo, a soja, milho, algodão e carne, produtos que são exportados e movimentam a economia do país. Ele se diferencia da agricultura familiar porque seu foco principal não é consumo interno, mas sim atender mercados nacionais e principalmente internacionais. São produtos padronizados e vendidos em grandes quantidades, como soja utilizada para ração animal, óleo e exportação, o milho com a função semelhante além do uso industrial, algodão utilizado na indústria textil, carne bovina e suína, de frango também, muito demandada no exterior. Essa produção em larga escala movimenta fortemente a economia do país porque gera exportações que trazem dólares para o Brasil, crescimento do PIB, geração de empregos no setor industrial, de transporte e comercialização, desenvolvimento de tecnologias agrícolas. E esses dois modelos eles não competem entre si, na verdade eles se complementam, mas essa relação também mostra desigualdade, principalmente no acesso à terra, no crédito, ao apoio técnico e às políticas públicas. Enquanto o agronegócio recebe grandes incentivos e investimentos, a agricultura familiar muitas vezes enfrenta dificuldade para se manter. Impactos sociais e ambientais do agronegócio. É importante reconhecer que o agronegócio tem um papel econômico fundamental. Ele gera empregos, impulsiona exportações e contribui para o PIB do Brasil. Porém, também existem impactos sociais e ambientais significativos que precisam ser discutidos. Em relação ao meio ambiente, o agronegócio está associado ao desmatamento, principalmente na área da Amazônia e no Cerrado, para abrir áreas de pastos ou de plantação, perda da biodiversidade, já que áreas naturais são substituídas por grandes extensões de monocultivo, contaminação do solo e da água pelo uso intensivo de agrotóxicos, emissões de gases de efeito estufa, tanto da pecuária quanto do preparo de novas áreas para plantio. No aspecto social, o modelo de grande escala concentra terras nas mãos de poucos e fortalece um processo chamado êxodo rural, que é quando as pessoas deixam o campo em busca de oportunidades nas cidades. Isso enfraquece comunidades tradicionais, reduz a produção local e aumenta a desigualdade. Por outro lado, existem iniciativas dentro do próprio agronegócio que buscam reduzir esses impactos. Dentre elas, a gente pode citar as tecnologias de baixo carbono, que tentam diminuir a emissão de gases poluentes, a integração de lavouras, pecuárias, florestas, que combina diferentes usos de terra de forma mais equilibrada, projetos de recuperação de áreas degradadas,
E essas medidas mostram avanços, mas o desafio ainda é grande para que o setor se torne realmente sustentável. Quando falamos sobre sustentabilidade na produção de alimento, estamos falando de escolhas que vão afetar a economia, o meio ambiente e a sociedade. Precisamos valorizar a agricultura familiar, incentivar modelos produtivos menos agressivos, cobrar políticas públicas e buscar um equilíbrio entre produção e preservação, mesmo que seja difícil. Sustentabilidade não é apenas uma palavra bonita, é uma necessidade para garantir o futuro da alimentação e o futuro do planeta e de nós como sociedade. Bom, nesse slide eu vou apresentar um pouco sobre algumas alternativas sustentáveis que já existem e que podem ser ampliadas para tornar a produção de alimentos mais equilibradas e mais também sustentáveis e eficientes. A primeira delas é a agricultura familiar e a agroecologia, que ambas propõem um modelo de produção mais próximo da natureza, que em vez de depender de grandes quantidades de insumos químicos, essas práticas elas valorizam o manejo ecológico, o uso eficiente dos recursos e a preservação do solo e da água. Outra alternativa importante é a diversidade de culturas. Quando o agricultor ele diversifica sua produção, ele reduz os riscos, evita o esgotamento do solo e fortalece o ecossistema. Ao contrário do monocultivo, que são mais vulneráveis e que degradam mais o solo. A gente tem também a recuperação e a conservação do solo, que é essencial para garantir a produtividade a longo prazo. E técnicas como o uso direto, o plantio direto e a rotação de cultura e também o uso de matéria orgânica ajudam a manter, né, o solo mais vivo e fértil. E além disso, a redução dos insumos químicos, como agrotóxicos e fertilizantes sintéticos, ele diminui, né, a contaminação ambiental e os riscos da saúde humana. E isso é um dos pilares, os maiores pilares da produção sustentável, porque mostra como o uso de insumos químicos e fertilizantes não biodegradáveis, né, ele impacta diretamente na sociedade e na nossa saúde. E um outro ponto também que é muito fundamental e muito importante é a soberania alimentar, que significa garantir que a população local tenha acesso a alimentos saudáveis e produzidos de forma justa. E isso fortalece, né, a comunicação, comunidades, preserva tradições e gera empregos, o que é mais importante visto na sociologia. Para que tudo isso aconteça, existem programas de apoio, como o PRONAF, que oferece crédito que é a agricultura familiar, para a agricultura familiar, no caso, e o Ecoforte, voltado para assistência técnica e comercialização de produtos agroecológicos. Esses programas mostram que a política pública também são fundamentais para mudar o modelo de produção e torná-los mais sustentável e saudável. E agora a gente chegou numa pergunta central, que é realmente possível alimentar toda a população do mundo de forma sustentável? E a resposta é sim, mas somente se houver, né, mudanças estruturais. Segundo a FAO, o mundo já produz alimentos suficiente para toda a população. Porém, ainda existe muito desperdício e má distribuição, como nós sabemos. Ou seja, o problema não está na quantidade de alimento, mas na forma como produzimos, como consumimos e como distribuímos. E agora, para avançar, é necessário atuar em 3 frentes. Primeiro, reduzir o desperdício de alimentos, que acontece desde a produção até o consumo. A segunda é promover dietas mais equilibradas, com menor dependência de produtos, né, ultraprocessados e maior valorização de alimentos frescos e sustentáveis. Mas a maior valorização não é em questão de custo, em questão de dinheiro, e sim nós consumidores, valorizar o que vamos comer. E a terceira é adotar práticas agrícolas menos agressivas ao ambiente, como alternativas que eu já mencionei antes, né? Como agroecologia, diversificação, conservação do solo e redução de químicos, né? Se essas mudanças forem adotadas simultaneamente,
É possível sim construir um sistema alimentar mais justo e saudável também e capaz de suprir a demanda mundial sem destruir o planeta, né? Que é o mais importante. E agora, para concluir nosso trabalho, é importante destacar que garantir a sustentabilidade na produção de alimentos exige encontrar um equilíbrio real entre a economia, a sociedade e o meio ambiente. Não estamos falando de eliminar nenhum modelo produtivo, como o agronegócio, mas sim de orientá-lo para práticas mais responsáveis, reduzindo impactos e promovendo uma relação mais harmoniosa com a natureza. Ao mesmo tempo, é fundamental fortalecer a agricultura familiar e a agroecologia, que já tem um papel importante no estabelecimento interno, na preservação cultural e no cuidado ambiental. Esses modelos apresentam alternativas mais sustentáveis e conseguem unir tradição, ciência e inovação na forma de produzir alimentos. Para que tudo isso seja possível, precisamos de políticas públicas sólidas que apoiem os pequenos produtores, incentivem as práticas sustentáveis e fiscalizem o uso adequado dos recursos naturais. Além disso, o consumo consciente da produção é aliado da educação ambiental. É essencial para transformar a forma como produzimos e consumimos os alimentos. Assim, a produção de um sistema ambiental mais justo, equilibrado e sustentável depende da participação conjunta de governos, produtores e a sociedade. É esse movimento integrado que pode realmente promover mudanças significativas e garantir o futuro da produção de alimentos. E foi isso nosso trabalho sobre sustentabilidade e a produção de alimentos.